Nesse terceiro vídeo da série sobre pesquisas no Logos, quero focar numa outra categoria, na categoria básico. No último vídeo, foquei em cima dessa categoria Bíblia, fizemos vários exemplos e na verdade temos muito ainda a explorar nessa categoria para você conseguir fazer pesquisas cada vez mais avançadas no texto bíblico. Mas antes de prosseguirmos nessa parte mais avançada, gostaria que nós já fizéssemos a pesquisa no básico, que é o que nós vamos fazer nesse vídeo. Então eu seleciono aqui a categoria básico, veja que ele abre para mim essa linha com algumas opções, pesquisar todo o texto, sugiro não mexer nisso por enquanto, e em todos os recursos, e ele dá algumas opções. E veja só, se eu buscar ao invés de todos os recursos, eu tenho algumas opções aqui, e só quero explicar uma diferença entre todos os recursos e tudo, né? Parecem similar, mas não são. Que todos os recursos, esse termo recurso, é a forma como a Faith Life, né, o Logos chama os livros que estão na sua biblioteca. Eles são os recursos. Ele não chama de livros porque alguns não são livros simplesmente. Você tem bases de dados que estão na sua biblioteca, então ele chama de recursos. Ele está pesquisando em tudo, em todas as informações que você comprou num pacote do Logos ou que você inseriu no seu Logos. Diferente, por exemplo, de tudo, que o tudo inclui outros bancos de dados do Logos, informações dos Atlas, informações do Factbook, como está aqui, que é um recurso para juntar informações sobre determinado tema, determinado assunto, determinado personagem. Então, normalmente a gente fica com todos os recursos, que deixa eu ver o que tem na minha biblioteca, tá? E é o que nós vamos fazer aqui. As pesquisas que nós fizemos na Bíblia, nós podemos fazer aqui também, que fosse aquele exemplo, né? Reino de Deus. Já disse que se você fizer uma busca dessa, você vai ter um resultado gigantesco, porque ele está buscando essas três palavras, né? Tudo bem que essas três palavras ocorrendo no mesmo texto, mas se você quisesse um resultado preciso, você deveria colocar entre aspas para achar o termo exatamente como você quer. Muito bem, primeira coisa, quando nós fazemos a pesquisa na Bíblia, o Logos busca por versículo, né? Os versículos que tem aquilo que você está procurando. Porém, aqui nós não temos versículos, ou não temos só versículos. Então, como que ele vai buscar o resultado? Ele vai buscar o resultado num limite de palavras, geralmente assim numa seção de um livro ou numa parte de um livro. Ele vai ter um grupo de textos que ele vai buscar, tipo, em que aquilo que você está buscando esteja numa seção, num capítulo, numa área de um livro, né? Principalmente quando você está buscando mais de um termo, se você está buscando 2 ou 3 palavras, ele vai ver se essas 2 ou 3 palavras ocorrem dentro de uma unidade de um livro. Muito bem, eu busquei aqui por Reino de Deus, ele me mostrou alguns textos que falam sobre Reino de Deus. Você vê que o primeiro resultado está no comentário bíblico de Lucas, né? Que tem Reino de Deus, só que aí ele dá vários outros resultados. E veja como, se nós estamos na nossa biblioteca inteira, se você colocar um termo genérico, se você digitar aqui Jesus ou Deus, você vai ter milhares e milhares de resultados. Não é uma busca que vai te ajudar a encontrar alguma coisa. Mas quando você está buscando algo específico, que é uma grande ajuda, né? Ou uma combinação de fatores, saber se algumas informações você consegue encontrar, saber onde na sua biblioteca você encontra determinada informação. E nós vamos fazer alguns exercícios aqui para mostrar para você esses resultados, essas possibilidades. Antes disso, só quero chamar a atenção para os tipos de visualizações aqui, ó. Você vê que eu estou aqui na opção classificado, que ele tem um critério de classificação, talvez por número de ocorrência, talvez por importância, né? De repente o termo está num subtítulo ou em alguma área, ele classifica aquilo que ele entende que deve ser o que você está procurando ou o que mais é mais importante, né? Você vê, por exemplo, aqui, ó,
o reino de Deus, que seria basicamente a nossa pesquisa, como parte do título, você vê que ele está colocando em quarto lugar. Apesar dele estar colocando aqui, ó, aqui é o número de ocorrências, né, nessa seção, então ele tem uma classificação própria. Em seguida, ele tem a opção por recurso, ou seja, ele está agrupando o termo que você pesquisou por livros, né, e vendo as quantidades, você vê aqui, ó, tá diminuindo a quantidade, né, 43, 34, 29, 16, ou seja, o livro que tem mais vezes o termo que você está buscando, ele colocou aqui em cima. E a terceira opção é pela contagem, e aí no caso ele está pegando livros que tem mais contagem em geral. Você vê que ele pegou até a Bíblia aqui, é a que mais tem, né, no geral. Então ele fez também essa outra classificação. Você tem então diferentes formas de visualizar o seu resultado. Vamos adiante então. Eu quero dar um exemplo mais prático daquilo que você pode encontrar. Às vezes você pode buscar por termos muito específicos e deixa eu mostrar os resultados que você pode ter. Então, quando você busca por algo específico, como por exemplo, supralapsariano, eu digitei aqui supralapsariano, você vê que ele sugere algo para mim, talvez porque ele sabe que esse termo existe no plural. Você está vendo que eu digitei supralapsariano, ele sugeriu supralapsarianos. E olha só, eu vou fazer essa pesquisa sem a sugestão dele. Eu clico aqui nessa seta e ele mostra que eu não tenho resultado nenhum. Então eu vou seguir a sugestão dele, supralapsarianos. E agora eu encontrei, ele está falando que eu tenho 6 vezes essa palavra ocorrendo em 5 artigos, né? 6 resultados em artigos de 5 recursos. E olha só, ele está mostrando aqui os resultados, por exemplo, sobre o assunto arminianismo, no breve dicionário de teologia, essa palavra ocorre. Você está vendo aqui no caso que a palavra em si que eu estou buscando está ocorrendo dentro de uma nota, né? Veja só, eu posso clicar aqui para abrir essa seção, esse artigo, e se eu não estiver encontrando onde isso acontece, acabei de encontrar aqui, mas se eu tivesse clicado direto aqui no número 8, ele já iria diretamente para a parte onde está e ele já abre a nota desse texto para me mostrar onde eu encontro o meu resultado. Então ele mostra para mim esse resultado. Agora imagina o seguinte, se ao invés de buscar supralapsariano, eu quero mais opções, supralapsariano, supralapsariana, supralapsarianismo e tantas outras, né? Então eu vou fazer aquilo que eu mostrei no vídeo anterior, de você colocar o coringa, de você colocar o asterisco. Eu vou colocar só supralap asterisco, e olha só, agora eu tenho muito mais resultados. Eu tenho até resultados em inglês, porque aí o início é igual e muda depois em inglês, mas eu tenho muito mais resultados. Você vê que eu tenho o assunto supralapsarianismo na dogmática teológica, né? Aqui, na teologia dogmática, e tantas outras seções sobre o assunto. Então eu consegui achar muito mais informações sobre esse assunto, tá? Esse é um exemplo. Eu poderia pegar outros termos mais específicos também. Deixa eu ver se nós achamos aqui Deutero, Isaías, né? Eu achei Deutero, Isaías em texto espanhol, tá vendo? Achei Deutero, Isaías. Vamos ver aqui Trito, né? Trito, Isaías, eu acho também. Então são termos bem específicos, teológicos. Eu poderia juntar outros termos, né? Por exemplo, escatologia ou últimos dias. Vamos colocar últimos dias assim. Olha só, eu estou usando um operador, o ou, para que ele ache ou essa palavra ou essa expressão. E olha só, ele achou para mim escatologia ou últimos dias. Importante você ver que eu coloquei o ou aqui e esse ou está
todo em maiúsculo. Nós temos uma série de operadores no Logos que permitem eu juntar, né, palavras. Ele está falando, ache essa ou aquela palavra. Diferente do que se eu tivesse colocado apenas um espaço, né, que ele daria para mim só os textos em que existem as duas palavras. As duas palavras devem estar ocorrendo no mesmo artigo. Agora, o ou vai permitir que eu ache ou um ou outro, né? Então, essa opção você tem e vou mostrar outras opções em outros vídeos também. Então, você vê que eu estou tentando achar, né, palavras. Eu poderia até aumentar aqui, colocar mais um aqui, colocar fim dos tempos, por exemplo. Agora, e você vê aqui, ó, tá vendo? Eu achei que no fim dos tempos, então de repente eu tenho um texto que não está usando a palavra escatologia nem a palavra últimos dias, mas está usando o fim dos tempos, e eu estou encontrando aqui qualquer uma dessas opções. E eu posso fazer várias outras pesquisas por vários termos, mas o importante é você perceber que você pode buscar aqui então em toda a sua biblioteca por qualquer assunto que você queira. Um último ponto para nós finalizarmos esse vídeo, mas um ponto muito importante. Eu posso segmentar a minha busca por um grupo de livros apenas. Você imagina o seguinte, que você queira buscar sobre determinado assunto só nos seus livros de teologia sistemática, ou só numa coleção de gramáticas, né? Então, o que você tem no Logos? Você pode criar coleções de livros e a partir dessas coleções você busca dentro das coleções. Quando você cria uma coleção de livros, eles vão ficar listados aqui em todos os recursos. Você clica e você vê aqui, ó, coleções, tá vendo? Então eu tenho aqui coleções, eu tenho uma série de coleções, são vários exemplos que eu tenho aqui, tá? Eu vou pegar esse Calvino SPS, que foi mais um exemplo que eu fiz, e eu vou colocar o seguinte, aqui são os livros de Calvino, então vamos supor que eu queira saber onde Calvino falou a palavra predestinação, ou predestinado, ou qualquer coisa assim. Eu vou digitar predesti, asterisco, para ser predestinado, predestinando ou o que for. Eu dou Enter. E o que está acontecendo aqui, ó? Todos esses resultados são só nos textos de Calvino. Por quê? Eu criei uma coleção em que eu tenho os comentários de Calvino. Então veja aqui, né? Versículos 1 a 6. Eu estou no comentário de Calvino, eu vou mostrar aqui para você a capa do livro, tá? Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses, que é um comentário de João Calvino da editora Fiel. Então eu tenho aqui a palavra predestinado, que é a palavra do versículo bíblico, né? Mas, por exemplo, eu poderia pegar aqui esse que fosse, né? E ele está falando sobre a predestinação. Então, eu crio uma coleção de livros, a coleção que eu quiser, e eu posso buscar dentro daquela coleção apenas. Como eu falei, eu posso criar uma coleção de gramáticas apenas, uma coleção de um autor específico, ou uma coleção de uma categoria de teologia sistemática e tudo mais. O nosso foco não é mostrar as coleções em si, mas eu vou mostrar rapidamente como você cria suas próprias coleções. Você deve vir aqui para o menu Ferramentas, e a primeira opção de ferramentas é Coleções. Então você vai dar um nome para a sua coleção, tá? Coleção exemplo. E aí você vai colocar os livros ou criar regras como, por exemplo, autor Calvino. Então eu peguei todos os livros em que o autor é Calvino, o nome dele tem a Calvino, e ele trouxe aqui para mim. Então eu já criei essa coleção. Eu poderia colocar aqui comentários de João Calvino, seja o que for o nome que eu colocar, eu vou fechar, não tem botão salvar, não precisa, qualquer mudança feita já é salvo automaticamente, e aí eu vou achar aqui a opção, né, aquilo que eu criei, chamado João Calvino, se eu criei essa coleção, tá? Então aqui no menu Ferramentas, Coleções, você cria coleções de livros para você pesquisar por eles depois aqui.
Mais uma coisa que você pode fazer em pesquisa também aqui na pesquisa básica é quando você vai pesquisar por um texto bíblico. Eu vou aproveitar esse exemplo que eu estou nesses livros de Calvino e mostrar o que você pode fazer. Você pode buscar por um texto bíblico, de repente você digita aqui João 3.16 e dá Enter. Veja só, o Logos, ele entende que você está buscando por um texto bíblico e por isso você vê que mesmo não sendo escrito João por extenso, você vê que ele encontra. A maneira mais segura de você fazer isso é que quando você digita um texto bíblico, vou colocar aqui de novo 3.16, veja que ele sugere esse ícone aqui vermelho com um marcador de texto. Quando você clica nele, ele coloca essas chaves, ele está mostrando que você está buscando por um versículo, não importa como ele foi escrito, tá? Então, você busca por ele, são os mesmos resultados que ele já tinha entendido, né? Mas você vê que não importa a forma como foi escrito esse texto, tá? Você vê aqui nessa nota, por exemplo, 24, você vê que está só escrito conferir 3.16, mas ele sabe que está se referindo a João. Então, mesmo estando só escrito 3.16, ele reconhece que você está buscando por esse versículo. Então, é essa busca que você pode fazer aqui também para achar, de repente se fala, tal autor citou esse texto, tal linha na teologia sistemática, né? Eu tenho uma coleção de livros em teologia sistemática, deixa eu ver na teologia sistemática como as pessoas tratam esse versículo. Então eu digito o versículo dentro da minha coleção de livros de teologia sistemática, por exemplo, e eu vou ver todas as vezes que esse versículo é mencionado nas minhas teologias sistemáticas, ou num único livro. Eu posso mudar aqui e digitar o nome de um livro, tá, que eu tenha na minha biblioteca, e ele vai pesquisar só dentro daquele livro. Então eu posso fazer essa pesquisa também. Muito bem, essa é uma visão geral sobre a pesquisa básica, e nós vamos continuar a nossa série de pesquisas voltando depois para a pesquisa Bíblia, ok? Até o próximo vídeo.